Vamos então aqui retornar ao estudo do nosso livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 17, as predições segundo o Espiritismo, é a terceira parte desse livro, predições do Evangelho. Nós estamos no item número 40, nós falávamos aqui daquela passagem Anunciação do Consolador, que foi o último item que nós abordamos. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui a partir do item número 37, só para a gente retomar o nosso raciocínio. Então, paciência, Angelina, paciência, porque ele está dando problema agora para todo mundo hoje de manhã. Então, a nossa tecnologia hoje está um pouco falha. Mas vamos lá, persistindo, caindo e voltando, que tudo está certo. Muito bem, segura firme, Zé. Jesus anunciou sob o nome de Consolador e de Espírito de Verdade aquele que deve ensinar todas as coisas e fazer lembrar o que ele disse, pois seu ensino não estava completo. Além disso, ele prevê que o que disse seria esquecido, seria desvirtuado, uma vez que o Espírito de Verdade deveria relembrar tudo, e juntamente com Elias, restabelecer todas as coisas, isto é, segundo o verdadeiro pensamento de Jesus. Quando esse novo revelador deverá vir? Quando esse novo revelador deverá vir? É bem evidente que, se na época em que Jesus falava, os homens não estavam em condições de compreender as coisas que lhe restava dizer, não seria em alguns anos que poderiam adquirir as luzes necessárias para consegui-lo. Para a compreensão de certas partes do Evangelho, com exceção dos preceitos morais, seriam necessários conhecimentos que só o progresso das ciências poderia dar e que deveriam ser a obra do tempo e de muitas gerações. Se, portanto, o novo Messias tivesse vindo pouco tempo depois do Cristo, teria encontrado o terreno nas mesmas condições e não teria feito mais do que ele. Ora, desde Cristo até os nossos dias, não se produziu nenhuma grande revelação que haja complementado o Evangelho e elucidado seus trechos obscuros, o que é um indício seguro de que o enviado ainda não havia aparecido. Aqui só para a gente relembrar o que foi tratado. Eu também caí, André. Várias pessoas aqui caíram e continuam caindo e estão voltando. Então não foi só com você, não. Então, quando nós falamos sobre o tempo que demoraria para que esse Consolador viesse com novas revelações sobre o mundo espiritual, sobre o maior entendimento do nosso mundo, das consequências das nossas escolhas, das nossas ações, basta a gente lembrar que a própria doutrina espírita também teve que esperar o seu momento para poder aparecer. Aquele momento em que a razão já houvesse superado, ou já havia superado, a paixão, porque a gente lembra da Idade Média, aquela perseguição desenfreada para todos aqueles que levantassem alguma suspeita ou tivessem uma filosofia que fosse contra aquilo que era dominado pela própria igreja na época. Então a doutrina teve que esperar o seu momento. Aqueles que se anteciparam certamente lançaram suas sementes, mas acabaram ficando subjugados por essa força. Basta a gente lembrar de Giordano Bruno, que foi um religioso que trouxe ideias diferentes daquele padrão, e ele foi preso e condenado pela Inquisição e executado por ela também. Ele foi queimado vivo. Então ele, dentre outros também, trouxeram ideias gradativas que foram evoluindo com o passar do tempo, mas cada uma se fixou num determinado momento. Então é nesse sentido que é apresentado para nós aqui essa ideia. Qual deve ser esse enviado? Dizendo, pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, Jesus indica claramente que esse Consolador não é ele mesmo. Ao contrário, teria dito, voltarei para complementar o que vos tenho ensinado. Depois acrescentou, a fim de que fique eternamente convosco, e ele estará em vós. Essa proposição não poderia se referir a uma individualidade encarnada, que não pode ficar eternamente conosco, nem ainda menos estar em nós,
mas pode muito bem referir-se a uma doutrina que efetivamente, quando é assimilada, pode estar eternamente entre nós. Aqui a gente lembra que ele usa a palavra doutrina, mas nós podemos, para não fixar na própria doutrina espírita, né, como sendo aquela que se auto-intitula o próprio Consolador, a gente pode tirar a palavra doutrina e utilizar a palavra filosofia. Uma filosofia que traz novas ideias, novas formas de interpretação, novas informações. Então, para isso, ela se estabelecendo no corpo da humanidade, ela poderia ficar eternamente, apenas se desenvolvendo e evoluindo a partir dali. Porque, como Jesus disse naquela época, quando ele falava sobre as questões morais que foram transmitidas para as pessoas, por exemplo, o próprio Sermão da Montanha, né, as bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças, elas são atuais em qualquer época, porque a moralidade, as virtudes e os apontamentos das imperfeições, elas não são temporais. As virtudes são as mesmas em todas as épocas. As imperfeições são as mesmas em todas as épocas. As virtudes proporcionam ao homem o crescimento e a felicidade. As imperfeições trazem para nós o atraso e o sofrimento. Então isso é atemporal. E isso Jesus falava com toda tranquilidade naquela época, e a gente sempre lembra aquela passagem de Gandhi, que ele diz assim: se todo o Evangelho tivesse desaparecido e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, a doutrina de Jesus já teria sido completa, já estaria completa. E isso é uma grande verdade. Então, de todas as filosofias que nós temos no mundo, filosofias espiritualistas, naturalmente, todas elas, falando de formas diferentes, dentro dessa base moral, falam da mesma coisa. Né? Tá, me dá um aqui na área de texto, pessoal, só para orientar o Zé ali, que ele deve estar sem som, não está ouvindo aqui o nosso áudio. Vocês me ouvem? Alô? Tudo beleza? Obrigado, Marcelo. Prontinho, então. Mais alguém? Ok, obrigado. Então, de todas elas que nós temos, todas têm esses mesmos princípios da moralidade. Então, por isso, em todas as épocas, em todas as culturas, todas as filosofias falam a mesma linguagem moral. Agora, no que diz respeito às questões técnicas, falando sobre ambientes, dimensões, sobre práticas religiosas, cada uma tem o seu método. Algumas mais lógicas, outras um pouco místicas, mas todas elas, dentro do campo moral, falam a mesma linguagem. Então, por isso, como nós vimos aqui, quando se desenvolve dentro do campo moral, ela então não tem por que se modificar. Ela apenas vai se desenvolvendo pela quantidade de exemplos, pelas demonstrações, pela própria exemplificação. Agora, quando nós falamos de informações a respeito do mundo espiritual, há a necessidade de nós termos uma base lógica, racional, para analisarmos cuidadosamente aquilo que é transmitido. Do contrário, ele vai, conforme a ciência vai evoluindo, ele vai então derrubando todas essas ideias que são trazidas dentro dessa base filosófica, o que faz com que nós não tenhamos nunca a certeza do que realmente nos espera no mundo espiritual, ou de que forma que a nossa vida se desenvolve a partir desses mecanismos que regem a nossa existência aqui no mundo físico, como também no mundo espiritual. Então, devemos aguardar o momento certo para que a humanidade tenha condições de assimilar essas novas informações, e essa assimilação não é apenas a aceitação dela. Na verdade, a assimilação é a compreensão de fato daquilo que é transmitido. E essa
compreensão vem exatamente a partir dessa nossa capacidade analítica de excluirmos aquilo que pode ser fantasioso daquilo que é o mais racional. Por isso, então, o Consolador é assim. É assim o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador deve ser o Espírito de verdade. Esse grande enigma que nós temos também. Quem é ou o que é o Espírito de verdade? Entrando agora no item 40, que é o nosso tema de hoje, para a gente finalizar aqui esse item do nosso estudo. Como ficou demonstrado, lá no capítulo 1, item 30, Kardec fala lá de que forma que nós podemos entender a doutrina espírita dentro de uma filosofia bem embasada, bem sólida, bem estruturada. Falava, por exemplo, dos caracteres da revelação. Então, como é que nós podemos identificar uma doutrina que traz revelações? Então, isso nós vimos lá no capítulo 1. Então, como ficou demonstrado, o Espiritismo apresenta todas as condições do Consolador prometido por Jesus. Não é uma doutrina individual, uma concepção humana. Ninguém pode dizer que é o seu Criador. Então, diferentemente do que é entendido hoje, a gente vê muito isso, não apenas fora da doutrina espírita, mas nós vemos inclusive dentro da própria doutrina espírita a ideia de que Allan Kardec é o fundador da doutrina espírita. Isso já foi dito em palestras dentro de casas espíritas. Allan Kardec foi o fundador do espiritismo, e não é uma verdade. Na verdade, Allan Kardec, como nós já conversamos, ele fez aquele trabalho de organização, desenvolvimento, como num todo, de codificação dessa mensagem que veio do mundo espiritual, cuja fonte são os próprios espíritos. Daí então, Espiritismo, doutrina dos espíritos, doutrina que partiu dos próprios espíritos. Então a ideia de kardecismo, embora nós entendamos que essa expressão ela é utilizada para identificar o espiritismo, diferenciando das demais doutrinas que também trabalham com mediunidade e acabam se auto-intitulando ou são vistas também como espiritismo, então se utiliza kardecismo. Mas a palavra kardecismo, como cristianismo, como budismo, como outras doutrinas, zoroastrismos e outras que surgem pelo mundo afora, mostra que o fundador é o próprio encarnado. Então ele é o encarnado, a partir dele então, não que ele se intitule, mas ele trouxe a mensagem, e como aqueles que são os seguidores, ou são os observadores daquela mensagem, rotulam então aquele código que foi passado com o nome do seu próprio mensageiro. Então, no caso da doutrina espírita, os mensageiros são os próprios espíritos, através do recurso da mediunidade. Allan Kardec, como outros trabalhadores, assumiram aquele compromisso de organizar, de materializar essa mensagem. Essa materialização seria colocá-la no papel, transmiti-la através dos meios de comunicação que nós temos, fazer a difusão dessa mensagem. Então, esses mensageiros apenas carregam, conduzem a mensagem trazida pelos próprios espíritos. Por isso, então, foi colocado para nós aqui, a doutrina espírita, não sendo individual, não sendo uma concepção humana, e ninguém podendo dizer que é o seu Criador, assume para nós, então, essas características. Porque, nesse caso, por que Kardec está dizendo isso? Porque, como Jesus disse, ele afirmou que rogarei a meu Pai que envie outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Quem seria esse outro Consolador? Seria uma pessoa? Nós vamos personificar esse Consolador? É aquele que estará entre nós? Não é o próprio Cristo, porque ele disse que rogarei que enviará a meu Pai que envie outro Consolador. Nesse caso, nós podemos perceber que é uma doutrina que virá através de uma outra fonte. A gente não pode dizer nem que é uma entidade, porque nesse caso nós estaríamos restringindo a uma entidade. Não é uma entidade e não é algo que virá no momento, é algo que ficará eternamente. Então nós podemos entender agora que, excluindo
aquilo que nós encontraríamos no mundo espiritual, não é uma pessoa e é algo que ficará eternamente. Então nós podemos entender que é algo despersonificado, ou seja, é um ensinamento que vem de uma forma genérica e que ficará assimilada por toda a eternidade a partir do entendimento, da assimilação e do seu desenvolvimento para dar mais profundidade. Então o Espiritismo não pode se dizer assim, nós somos o Consolador prometido, mas ele traz as características desse Consolador. Não espera a volta de Jesus, porque Jesus não disse que voltaria. Não é algo pontual, temporário, mas é algo definitivo, é uma ideia que vai se expandir cada vez mais por toda a humanidade. Então ele traz essas características. Seria muita pretensão dizer que o Espiritismo é o Consolador prometido? Como Kardec diz tranquilamente, ele diz assim, se você encontrar algo que realmente atenda a essas características, vamos analisá-la. Se ela for melhor que a doutrina espírita, vamos aceitá-la. Porque, na verdade, a doutrina espírita não é dona da verdade, ela está estudando essa verdade. E se vier uma outra doutrina que estude essa verdade de uma forma mais profunda, de uma forma mais clara, que se apresente. Então a gente percebe que a visão que Kardec tinha, diferentemente do que nós fazemos na atualidade, de queremos fazer com que a doutrina espírita seja dominante, soberana, fora do espiritismo não há salvação, isso é uma questão passional nossa. Nós fazemos isso por amor à doutrina, como outros fazem dentro de suas próprias doutrinas. Mas Kardec tranquilamente, como ele diz para nós, que nós podemos ler tudo, como diz Paulo de Tarso. Nós podemos aprender sobre tudo, nós podemos ouvir sobre tudo, nós podemos conversar sobre tudo. O que for melhor, se aparecer uma outra filosofia que traga uma contribuição para o espiritismo se tornar mais completo, que ela venha. A doutrina espírita ela não se fecha dentro de uma pureza doutrinária, como nós vemos hoje. Ela é aberta a tudo aquilo que traz como contribuição, que vem como informação, que faz com que ela se torne cada vez mais completa. E quando ele fala com essa segurança toda, é exatamente por causa desse legado que ele deixou para nós, que eu falei para vocês. Que o mais importante do que o conteúdo que ele apresenta é o método que ele nos ensinou para avaliar todas essas informações. Então, vamos supor que todas as religiões se juntem num grande congresso ecumênico mundial. A doutrina espírita, obviamente, como filosofia espiritualista, estará presente entre elas e vamos conversar. Vamos pensar assim em algo muito, muito belo que aconteceria com a humanidade. Todas as religiões se sentariam e começariam a dar a sua contribuição para achar aquilo que existe de comum, daquilo que existe de mais belo e de mais perfeito para a humanidade. Cada um dando a sua contribuição, de repente nós encontraríamos um corpo filosófico espiritualista perfeito, dentro das nossas condições humanas. E que nome nós daríamos para ela? Criaríamos outro nome, uma coisa apartidária, alguma coisa que não ficasse fazendo com que uma se tornasse mais importante que a outra. Quem seria o líder dela? Não precisaríamos de liderança. Todos nós nos colocaríamos como representantes, mensageiros, portadores dessa mensagem. Então, enquanto isso não acontece, como nós podemos entender esse Consolador? Para muitos, o Consolador ainda não chegou. Jesus vai chegar. Para outros, o próprio Messias ainda não chegou. Para outros, outros mensageiros chegaram. Então nós temos, o judaísmo não vê Jesus como sendo o Messias. A religião islâmica vê Jesus como um profeta, mas o verdadeiro profeta é Maomé. O Consolador prometido que nós espíritas entendemos que é essa mensagem do mundo espiritual que veio para nós a partir do século XIX, para outros grupos esse Consolador ainda não chegou. Então nós estamos ainda buscando, e de repente as coisas estão na nossa frente e nós não percebemos. Porque nós queremos a personificação desse Consolador. Nós queremos que o indivíduo nasça, suba numa montanha, levante os braços dizendo, eu cheguei. E na verdade nós estamos falando agora não de personificação, nós estamos falando de ideias.
E essas ideias já estão presentes. E o grande problema que nós percebemos, lendo aqui agora o que Kardec põe, a grande resistência que o Espiritismo enfrenta no nosso mundo hoje não é com relação ao conteúdo que ele apresenta. Na verdade, é a forma como ela chegou. Porque para você aceitar aquilo que a doutrina espírita passa para você em termos de conteúdo, é preciso que você acredite que os espíritos podem se comunicar. E dentro do mundo cristão, dentro de outras religiões também, não aceitam essa comunicação natural do mundo espiritual. Então, se você não aceita aqueles que estão transmitindo essa mensagem, como é que você pode aceitar a mensagem simplesmente negando a sua fonte? Então nós percebemos que a grande resistência que nós vemos hoje é a aceitação dos espíritos. Quando você chega e fala assim, olha, eu sou espírita e a mensagem do espiritismo eu quero falar para você. Ele fala, não quero nem saber. Porque tal Bíblia, tal fonte diz que você não pode falar com os espíritos, que essa coisa é coisa do diabo, que não pode. Quer dizer, você nem ouve a mensagem, simplesmente desprezando a fonte, por uma questão dogmática, por uma questão de medo, de desconhecimento. Então, na verdade, o mundo espiritual vai se tornar mais convincente quando eles próprios começarem a se manifestar claramente em todas as áreas, em todas as filosofias, em todas as culturas. Aí sim a coisa vai ser aceita. Mas, a princípio, se você nega a fonte, você não tem por que aceitar a própria mensagem. O embaixador colocou, nem a ciência consegue convencer o povão. Pois é, ainda tem essas discussões que a própria lógica acaba ficando subjugada, acaba ficando em segundo plano. Lamentavelmente. Não, mas como eu falei para vocês, embaixador, as pessoas são muito apaixonadas por aquilo que elas acreditam, né? Então uma pessoa que a gente vê, como aconteceu ontem, por exemplo, um atentado terrorista lá na Bélgica, lá na cidade de Bruxelas, pessoas que colocam um colete com bombas e se explode em nome da fé. Então a gente imagina, se pessoas são capazes de fazer isso, imagina numa discussão, numa aceitação, numa rejeição, como isso ocorre de uma forma tão natural. Esse é o grande problema que nós encontramos hoje. Continuando. Não é uma doutrina individual, uma concepção humana. Ninguém pode dizer que é o seu criador. É o produto do ensino coletivo dos espíritos. Ensino que é presidido pelo Espírito de verdade. Ele não suprime nada do Evangelho. Ele o completa e o elucida. Com o auxílio das novas leis que revela, juntamente com as da ciência, ele faz compreender o que era ininteligível, admitir a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Ele teve seus precursores e seus profetas, que pressentiram a sua vinda. Com o seu poder moralizador, ele prepara o reino do bem sobre a terra. Ou seja, preparar o reino do bem sobre a terra significa exatamente fazer com que a terra evolua moralmente e também intelectualmente. Porque as leis que revela, nós temos leis, por exemplo, da própria reencarnação. Nós temos outra lei natural, que é a comunicabilidade dos espíritos através da mediunidade. São leis técnicas que fazem parte dessas leis naturais que foram reveladas. Aí a ciência agora traz a sua contribuição. Nós temos aqueles grupos estudiosos da reencarnação, nós temos os grupos estudiosos da própria mediunidade, não apenas dentro do movimento espírita, mas fora também. Nós temos aqueles que estudam sobre a emancipação da alma, nas experiências de quase morte. Aqui no Brasil nós temos um foco muito importante de estudos lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, ali onde nós temos como colaborador o Dr. Alexander Moreira Almeida, que é psiquiatra, que é doutor em psiquiatria, estudando sobre médiuns, em que ele, através das suas entrevistas, fala dos grupos de estudos na Europa, nos Estados Unidos,
grupos que se juntam e trocam informações a respeito desses 3 elementos. Falando da Índia, que é um foco importante de estudos, então a gente coloca Europa, América do Norte, Ásia, aqui no caso do Brasil, na América do Sul. Então vão estudando, por exemplo, a gente já viu alguns desses elementos, na Índia, estudos importantes sobre reencarnação. A gente teve principalmente o Dr. Brian Weiss estudando, escrevendo um livro nos Estados Unidos, começando, né, com Muitas Vidas, Muitos Mestres, se eu não me engano. O primeiro livro dele que falava sobre reencarnação foi através do trabalho de regressão de memória. Não era terapia de vivências passadas. Cuidado na correção do nosso vocabulário. Não é terapia de vidas passadas. Porque nós não temos vidas passadas, nós temos uma única vida. Mas nós temos vivências e experiências passadas. E teremos vivências futuras. Então é importante a gente sempre corrigir o nosso vocabulário. Se alguém falar assim, eu queria saber o que eu fui na vida passada, você continua sendo o mesmo, porque a sua vida é única. Agora você queria saber como você viveu na sua vivência passada, aí é diferente. Então TVP, terapia de vivências passadas, embora as próprias instituições chamem de terapias de vidas passadas. Por uma questão de hábito, por uma questão de costumes. Mas o termo ele é equivocado dentro dessa lógica que nós estudamos. Mas então, o Dr. Brian Weiss fazia estudos de regressão de memória. Essa regressão de memória tinha por objetivo fazer com que as pessoas voltassem nas suas experiências nessa mesma existência, talvez até chegando no próprio útero, que muitas vezes acontecia isso, para saber exatamente onde se encontram os traumas que provocam esse sofrimento na atualidade nas vidas das pessoas. E aí então o Dr. Brian Weiss, fazendo essa experiência, ele percebeu que ele quebrou uma barreira. Quando a pessoa então fazia essa regressão, até o momento em que ela começava a descrever situações, lugares, datas que não faziam parte da sua realidade. E isso despertou nele uma curiosidade muito grande. E começou a explorar. E essa paciente abriu então essas portas. A partir dali ele começou a escrever outros livros, com pesquisas com outros pacientes, avançando a partir dessa barreira intrauterina. Porque a vida das pessoas você vai para a sua juventude, para a sua adolescência, para a sua infância, para a sua época neonatal e depois da sua época intrauterina. Aí dentro do seu próprio útero você tinha experiências traumáticas, que podiam ser experiências emocionais traumáticas dentro do ventre da própria mãe, a partir das experiências que a mãe vivenciava, seja a respeito de situações da vida pessoal dela, seja dentro da própria gravidez. Uma mãe, por exemplo, rejeitando uma gravidez, isso provoca no feto efeitos emocionais bastante traumáticos. Então, quebrou essa barreira e começou a avançar em existências anteriores. Então nós temos ali pesquisadores nos Estados Unidos, na Europa, na Índia, aqui no Brasil, estudando sobre reencarnações. Aqui no Brasil nós tivemos um livro publicado lá no Paraná, me esqueci o nome do autor agora, mas que chama 20 casos de reencarnação no Brasil. Em que foi pesquisado ali várias situações de depoimentos, de lembranças e tudo mais, de 20 pessoas que passaram por essas experiências. Então nós temos hoje pesquisadores que não podem naturalmente utilizarem esses métodos tradicionais da nossa ciência clássica, da nossa ciência cartesiana, porque você não pode simplesmente fazer com que a pessoa prove aquilo que ela viu, mas o depoimento que ela apresenta traz indícios importantes para essa investigação, de fatos que não podem ser explicados de uma forma simples, natural. Então nós tivemos esses casos de reencarnação. Aqui no caso o Arnaldo colocou, conheci uma garota que tinha medo de gatos, experiência vivida pela sua mãe quando da gravidez, né? A gente tem, né, o depoimento de terapeutas, né, de vivências passadas, que são espíritas também. Lembrando que o fato dele ser terapeuta de vivências passadas, fazendo regressão de memória, não quer dizer que ele seja espírita. A doutrina espírita é o corpo doutrinário todo, e no caso da regressão de memória é uma técnica que provoca um estado alterado de consciência que faz com que a pessoa tenha lembranças anteriores.
Então é importante a gente diferenciar uma coisa da outra. Então, caso de pessoas que têm medo de baratas. Né? Nós tivemos o... Qual é o nome daquele psicólogo do Rio de Janeiro, lá do CELD? Que eu sempre falo para vocês, me fugiu o nome dele agora. É o que me ajuda, que fez aquela palestra, Sérgio Breves, obrigado André. Dr. Sérgio Breves, psicólogo, lá do Rio de Janeiro, e ele é terapeuta de vivências passadas, e ele então numa palestra falando sobre ansiedade e reencarnação, o tema da palestra é mediunidade e reencarnação, ele conta de uma paciente que tem medo de barata, pavor de barata, e então fazendo uma regressão de memória durante várias sessões, ela se deparou com o próprio corpo em decomposição, numa determinada reencarnação, e ela via, junto a esse corpo, um monte de baratas andando sobre o seu corpo. E ela então não se lembrava do fato, mas se lembrava das emoções provocadas por aquela situação. Não apenas o medo da morte em si, mas as baratas junto ao seu corpo em decomposição. E isso fez com que ela tivesse um pavor de baratas. Aí a gente vai dizer assim, quer dizer que todas as pessoas que têm medo de barata passaram por isso? Claro que não. Não podemos generalizar, mas a gente vê que é uma situação bastante típica, né, de um espírito preso ao corpo e se vendo naquela situação. Exatamente, fica lá no nosso subconsciente muito bem registrado. Né? Então a gente teve. Falei para vocês então da ciência chegando junto a essas leis que a doutrina espírita revelou. No caso, revelou não, né? A reencarnação ou transmigração das almas, né, como também é chamado, é algo que existe há milhares de anos. A doutrina espírita trouxe isso de uma forma mais lógica, fazendo um estudo mais cuidadoso, apresentando ali argumentos, esclarecimentos mais profundos e não apenas uma questão cultural. Nós tivemos o caso da mediunidade também, a mesma coisa. Como é que nós podemos comprovar que a mediunidade é legítima e não simplesmente algo, uma alucinação vivida pelos médiuns? Aí no caso do Dr. Alexander Moreira Almeida, esse de Juiz de Fora que eu falei para vocês, ele então no trabalho de doutorado dele lá que foi feito na Universidade dos Estados Unidos, numa universidade dos Estados Unidos, ele então fez um questionário para avaliar um certo número de médiuns aqui do Brasil, uma avaliação psiquiátrica para analisar qual é o estado mental, emocional, né, dos médiuns, e ele então trouxe como conclusão que os médiuns trazem saúde perfeita. Então a mediunidade não é uma questão de alucinação, porque faz uma avaliação da saúde mental, do seu histórico pessoal, do seu histórico social. E aí então comprovou, né, que aqueles médiuns que eventualmente apresentam algum tipo de patologia mental, psicopatologia, ou transtorno mental, são porque são doentes, não pela mediunidade em si. É que são pessoas doentes que são médiums, não pessoas que são médiums que ficaram doentes. Mas a grande maioria daqueles que foram pesquisados são pessoas absolutamente saudáveis, com nível cultural, com nível social bem estabelecido, pessoas com experiências absolutamente naturais no seu dia a dia. É a ciência também se aprofundando. O doutor Sérgio Felipe, aqui em São Paulo também, faz pesquisas, né, da glândula pineal que nós conhecemos, fazendo ali experiências importantes, um relato que chegou para nós também dos trabalhos que ele fazia, foi pegar um médium num estado de transe mediúnico, numa condição de transe mediúnico, se submetendo a exames bioquímicos e também de eletroquímica, eletrocardiograma, eletroencefalograma, né, que são esses exames que analisam, né, os impulsos elétricos do nosso corpo. Então fizeram exame de sangue, exames de pressão arterial, fizeram aferição de pressão arterial, eletroencefalo, eletrocardio, para ver exatamente essa alteração de consciência que a pessoa tem. Então a ciência também chegando dentro desse campo. E depois um outro estudo que é feito foi exatamente da emancipação da alma, como eu falei para vocês, dos estados de quase morte. O estado de quase morte é aquela situação em que pessoas entram num estado de inconsciência, seja durante uma cirurgia, seja num estado de coma,
em virtude de um acidente, de uma doença qualquer, e a pessoa então, quando volta ao seu estado natural, despertando desse estado, traz relatos sobre situações que aconteceram à sua volta ou próximos a ela. E aí então ficava aquela pergunta, como é que ela sabe disso se ela estava em coma, se ela estava anestesiada? Pessoas que relatavam que se viam, né, suspensas numa sala de cirurgia, se vendo de cima para baixo, ouvindo os médicos conversarem, ouvindo o que acontecia entre elas. Outras pessoas que em estado de coma também ouviam as pessoas próximas conversando e coisa e tal. E isso acabou naturalmente despertando a curiosidade dos profissionais de saúde que acompanhavam esses pacientes, e isso acabou também se tornando objeto de pesquisa. E esse grupo de Juiz de Fora, como eu falei para vocês, fez uma pesquisa então, colocando nas salas de cirurgia, né, como a gente já conversou, no alto das prateleiras, figuras, fotografias, né, de paisagens, de objetos quaisquer, colocadas no alto da sala de cirurgia, que uma pessoa caminhando naturalmente não conseguia ter acesso a essa imagem. Mas as pessoas que relatavam estarem suspensas no alto do teto da sala de cirurgia, se vissem essa figura e a descrevessem de uma forma correta, traria mais um indício para a comprovação dessas experiências. Então temos ali de novo, a ciência vai avançando, se preocupando com esses fenômenos para trazer uma resposta lógica. A parapsicologia, que começou a se desenvolver a partir do início do século XX, também foi vamos dizer assim, uma nova ciência que fazia estudos sobre esses fenômenos da mente. A telecinesia, a telepatia, a psicopirogenia, dentre outros fenômenos que foram surgindo, que era algo comum, inclusive durante as décadas de 1970, 1980, nós tivemos ali um momento muito importante da parapsicologia que aconteceu durante a Guerra Fria, naquela tensão que houve no nosso planeta entre aquelas duas potências que eram polarizadas, União Soviética e Estados Unidos, que queriam utilizar os paranormais como armas de guerra. Por exemplo, para descobrirem códigos de lançamentos de mísseis nucleares, de matarem pessoas à distância pela força do pensamento. E vocês acham isso com muita facilidade no YouTube, colocam assim, Guerra Fria, paranormais. Vocês vão encontrar vários vídeos daquela época, gravados com médiuns americanos, com médiuns soviéticos, de experiências que eram realizadas. Então, por mais absurdo que seja, mais absurdos que sejam os objetivos dessas pesquisas, o interessante... Não, mas é uma coisa muito, muito interessante, André, porque não é algo que mostra, mas mostra, por exemplo, médiuns que movem objetos a partir da força do pensamento, médiuns que fazem ponteiros de bússola se movimentarem. Não é nada chocante, não, é uma coisa muito legal, inclusive. É com aquela qualidade de VHS do passado, né, de algo muito de baixa qualidade, mas é bacana de se ver. O médium, por exemplo, sentado à mesa, com um lápis assim na frente, e ele com a força do pensamento faz o lápis se movimentar de um lugar para outro. Isso para nós é algo muito importante, que trata, por exemplo, embora não seja um fenômeno mediúnico, é um fenômeno anímico. E o animismo também é estudado pela doutrina espírita. Então nós vemos assim que a ciência procura, motivadas, né, por questões que para nós nem sempre tem muita lógica, mas não deixa de estar envolvidas e trazendo para nós subsídios, recursos para que a gente possa confirmar cada vez mais a existência desse mundo na dimensão das energias ou mesmo nessa nova dimensão. Né? Fotos, vídeos, tem livros que foram escritos sobre isso. É muito interessante esse estudo. O Arnaldo colocou, né, a primeira dica lá em cima, né, Medicina Vibracional, de Richard Gerber, para quem quiser ler também, muito interessante, para quem gosta dessa área de saúde dentro do campo das energias. E aqui também começou uma nova série na Globo, Perceptions, o neurocientista que auxilia a polícia. Claro, a mensagem fica obscura, mas vale a pena refletir. São aqueles filmes, né, são aquelas séries, aqueles filmes que vão ter... Esse Perception, eu não sei qual que é, Arnaldo. É ficção ou é uma série investigativa mesmo? Coloca para nós aí, por favor. Bom dia, pessoal que chegou. É uma série investigativa? Então tá aí, vale a pena para quem quiser. Mas é ficção, né?
Não é baseado em fatos não, né? Só para a gente fazer a propaganda certa da coisa aqui, né? Tá, então beleza. É uma série investigativa que também traz para nós ali detalhes interessantes, né? Para nos instigar, para nos estimular a essas pesquisas. Mas enfim, conforme Kardec trouxe para nós aqui de novo, então, por que a gente está falando sobre tudo isso? Porque ele diz assim, com o auxílio das novas leis que revela, que a doutrina espírita revela nesse caso, né, que o espiritismo revela. Falei para vocês da lei de causa e efeito, da mediunidade, da emancipação da alma, juntamente com as da ciência, que são exatamente essas pesquisas que são apresentadas para estudo desses fenômenos, ele faz compreender o que era ininteligível. Ou seja, deixou de ser aquela história do milagre, do sobrenatural, do extraordinário, fez com que esses fenômenos se tornassem ordinários, fazendo parte de uma ordem natural, deixassem de ser sobrenaturais e se transformassem como naturais, e tirou o miraculoso, que é exatamente aquela ideia de quebrar as leis naturais, trazendo esses fenômenos para aquilo que faz parte do nosso mundo natural. Ele teve seus precursores e seus profetas. Então nós falamos desde aqueles que eram os trabalhadores, vamos dizer assim, desse campo espiritual, como também os trabalhadores do campo científico. A doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. Então a gente lembra que a doutrina de Moisés se baseia principalmente no Decálogo, né, nos 10 mandamentos, que foi ali um conjunto de mensagens que procurava estruturar uma sociedade. A gente pode dividir os 10 mandamentos em 3 partes. A primeira parte, a relação do homem com Deus. A segunda parte, a relação do homem com a sociedade. E depois a relação do homem com suas propriedades. Mais restrita para aquele grupo. E claro que não ficou apenas dentro daqueles 10 mandamentos. Ela se desenvolveu muito mais para regrar a vida daquelas pessoas, como por exemplo no Deuteronômio, em Levíticos, né, que são livros do Antigo Testamento, que se vocês tiverem oportunidade de lerem, façam esse exercício, né, ou um sacrifício. Abram o Deuteronômio e comecem a ler. Mas leiam com a mente do estudante, não com a mente do crítico religioso. Que vocês vão perceber que muitas orientações dizem respeito ou diziam respeito à vida comum das pessoas, como elas deveriam se vestir, como elas deveriam se relacionar, quais eram as punições para o caso de infrações das suas leis. No Levíticos, a mesma coisa também traz para nós outras informações importantes. Então Moisés trouxe regras para aquele grupo, mas dentro do campo moral foi a base que foi implantada. A de Jesus, mais completa, espalhou-se por toda a terra através do cristianismo, mas não converteu todo o mundo. Isso porque o cristianismo ele começava a ser visto como uma religião nova. E como toda religião, ela sempre vai encontrar uma outra crença, uma outra filosofia concorrente. Então, porque o cristianismo ele não se baseou, isso por culpa dos homens, naturalmente, porque a gente lembra que Jesus trouxe uma mensagem moral, que era o essencial do seu trabalho, e começou a trazer umas pequenas revelações sobre o mundo espiritual, falando sobre o que acontece depois da morte, de onde vêm as almas, aquela coisa toda, né? Quem são as influências positivas e negativas. E os homens, claro, como diz ali o nosso folclórico Nelson Rubens, né? Eu aumento, mas não invento. Então os homens fizeram o quê? Pegaram aquela base trazida por Jesus dentro dessa visão técnica e começaram a acrescentar os seus elementos dogmáticos. Aí fundou uma igreja, obrigando as pessoas a se comportarem segundo suas regras. Só que essas regras se aplicam dentro de uma determinada cultura. Não dá para você simplesmente obrigar um povo com uma cultura diferente, fazer com que ela se transforme naquilo que ela não é. Quer um exemplo fácil disso? É você chegar, por exemplo, Vou dar 2 exemplos para vocês. Vocês obrigarem os japoneses a comerem feijoada. É possível você obrigar um japonês a comer feijoada?
Você pode ter um japonês que gosta de feijoada, mas isso não faz parte da cultura deles. Você não pode pegar, por exemplo, um italiano e obrigá-lo a comer arroz com feijão. Isso não faz parte da cultura dele. Assim como não adianta um alemão chegar aqui e falar assim, a partir de hoje nós vamos comer todos os domingos chucrutes. Ou um japonês chegar, nós vamos comer aqui sushi e sashimi todos os dias. Para um brasileiro que gosta daquele arroz com feijão. É impossível, a gente pode ver isso na gastronomia de um modo muito fácil. Ou você fazer, por exemplo, uma mulher muçulmana que vive no Oriente Médio, fazer com que ela se vista como um brasileiro, como uma brasileira, usando calça jeans, usando uma camiseta. Então ela está com calor lá do Rio de Janeiro, ela vai colocar aquela sandalinha de dedo, vai colocar uma bermuda, uma camiseta sem manga, coloca a bolsa no ombro e vai embora. Fala isso para uma muçulmana que mora no Afeganistão. Não porque ela é obrigada a se vestir daquela forma, mas porque ela aprendeu a viver daquela forma. Então a gente vê que no vestuário, a gente vê no Oriente Médio, nós tivemos recentemente, me fugiu o nome daquela garota que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, a Malala, né, o nome dela? Acho que é Malala, me corrijam se eu estiver errado, por favor. Ela então ganhou o Prêmio Nobel lutando pelos direitos, Malala, obrigado, lutando pelos direitos das meninas de estudarem. Aqui no Brasil, nós estudamos com toda a naturalidade. Então nós vemos que culturalmente cada região do planeta tem um tipo de comportamento. Que não adianta você dizer para a pessoa, olha, viva do jeito que eu vivo porque o meu jeito é melhor do que o seu. No mundo ocidental nós temos uma visão. Dentro do campo religioso é a mesma coisa. Olha, para de acreditar no que você acredita e acredita no que eu acredito que é o melhor. Se você não consegue fazer uma pessoa comer feijoada, que é uma coisa deliciosa que a gente gosta do outro lado do mundo, imagina ela mudar todo o estilo de vida dela, de crenças, de cultura e tudo mais, de uma hora para outra. Então o cristianismo ele se difundiu dentro daquelas culturas que aceitavam essa mensagem. E ainda assim de uma forma, muitas delas, de uma forma forçada, em virtude das cruzadas, em virtude da Inquisição. A mesma coisa aconteceu com a religião islâmica, que através também daquela época de difusão, de conquistas, mudou completamente a vivência de muitos grupos. Então nós temos o cristianismo brigando por um lado, até hoje, né, nós temos inclusive o Brasil como protagonista nesse campo, enviando esses missionários evangélicos e tudo mais para vários países da Ásia, do Oriente Médio em especial, da África, para converter as pessoas a se tornarem evangélicas. Os índios passaram por isso na época das grandes navegações. A religião islâmica, entrando, por exemplo, na África naquela época, fazendo com que o Egito todo se tornasse muçulmano, sendo que ele tinha sua própria religião, da época dos faraós, da época das pirâmides e tal. Então, quer dizer, muitos aceitaram naturalmente essa mensagem, outros foram violados e começaram a viver essa mensagem. Mas mesmo assim nós vemos as diferenças. Então o cristianismo veio como uma filosofia moral, com algumas revelações, que acabou sendo institucionalizada pelos homens, formando a igreja, formando seus cultos, suas práticas, suas hierarquias e tudo mais, que acabou depois sendo aceita ou rejeitada por determinados grupos. Então primeiro Moisés trouxe aquela base para aquela pequena comunidade. E a gente pensa assim, tá, lá Moisés disse não matarás nos 10 mandamentos. As outras sociedades do planeta aceitavam a morte com naturalidade? Nós sabemos que não. Eles também tinham suas regras, seus códigos. É que nós aqui do Ocidente, estudando sobre o cristianismo, nós naturalmente nos fixamos no estudo das leis mosaicas. Mas ao estudarmos, por exemplo, aquilo que acontecia lá no Extremo Oriente, quando nós pegamos o budismo, que veio 600 anos antes de Cristo, quando nós pegamos o hinduísmo, considerada talvez a religião mais antiga do mundo, com aproximadamente 6.000 anos de existência, e aí então nós começamos a ver que as religiões também tinham seus códigos, mas é que nós ficamos tão fixados que nós achamos que somente os 10 mandamentos funcionavam.
Mas e as outras culturas? Não tinham regras? Eles não tinham uma relação com suas divindades de uma forma diferente? O próprio Buda dizia, por exemplo, que o sofrimento era resultado dos nossos equívocos. Mas ele não ameaçava, você vai para o inferno. Ele falava, você vai sofrer. Se você quer acabar com esse ciclo de sofrimento, você tem que mudar as suas ações. Olha só as palavras, a doçura das palavras de Buda para as palavras intensas trazidas por Moisés. E que Jesus depois atenuou, trazendo exatamente essa palavra, tirando Deus mosaico, que era o Senhor dos Exércitos, para colocando Deus como Pai. Então nós começamos a mudar a imagem de Deus a partir desse novo entendimento, compreendendo exatamente a importância das virtudes. Como outras crenças também faziam a mesma coisa. Mas muito bem. A doutrina de Moisés incompleta ficou circunscrita ao povo judeu. A de Jesus mais completa espalhou-se por toda a terra através do cristianismo, mas não converteu todo o mundo. O espiritismo, ainda mais completo, com raízes em todas as crenças, olha a importância dessa informação. O espiritismo, ainda mais completo, com raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. Então nós temos por que raízes em todas as crenças? Nós estudamos isso no livro Depois da Morte, lá com Leon Denis. Nós vimos que os próprios espíritos falaram para nós, lá no livro dos Espíritos, a importância de nós estudarmos todas as religiões, para entendermos as suas bases filosóficas, para entendermos os seus dogmas, para entendermos de que forma que elas evoluíram com o passar do tempo, a influência que elas exercem sobre toda a sociedade. Se nós não tivermos isso, nós vamos ficar fixados na ideia do cristianismo, que fora do cristianismo não há salvação, fora da igreja não há salvação, fora do espiritismo não há salvação. E na verdade a doutrina espírita por si só, tendo raízes em todas as crenças, traz o melhor do que elas podem oferecer. Não se prendendo a dogmas, mas principalmente se fundamentando nas leis morais que elas podem oferecer. Aqui no rodapé nós temos todas as doutrinas filosóficas e religiosas trazem o nome da individualidade fundadora. A individualidade fundadora foi o seu fundador, né? Disse o mosaísmo, que é de Moisés, o cristianismo, de Cristo, maometanismo, de Maomé, budismo, de Buda. Depois tem aqui o cartesianismo, de René Descartes, fouriérismo, sancionismo, etc. A palavra espiritismo, ao contrário, não lembra nenhuma personalidade. Encerra uma ideia geral, que indica ao mesmo tempo o caráter e a fonte múltipla da doutrina. E o mais importante de tudo, quando nós falamos em doutrina espírita, e isso expande a nossa mente de uma forma muito importante, né, de uma forma significativa, é entendermos que os espíritos que trazem revelações não são espíritos espíritas apenas. São simplesmente espíritos. Não importa de qual crença eles sejam, ou tenham sido, ou não importa no que eles acreditam, quando eles trazem uma revelação falando sobre a realidade do mundo espiritual, eles fazem parte dessa grande composição. Basta a gente lembrar que os espíritos que fundaram a doutrina espírita, que trouxeram para nós essa filosofia, não eram espíritas porque não havia espiritismo ainda naquela época. Simplesmente isso. A grande maioria dos espíritos que se manifestaram eram espíritos de origem católica. São Luís, Santo Agostinho, Santo Antônio de Pádua, Joana de Ângeles, Emmanuel e tantos outros que nós encontramos, o Cura d'Armes, Caritas, são espíritos católicos. Eram espíritos que tinham vivido o catolicismo durante as suas encarnações e que traziam ainda crenças, mas cuja mensagem, nós podemos perceber, a mensagem que eles apresentavam no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, era uma mensagem moral. Não tinha preocupação de converter as pessoas mudando suas crenças,
mas a preocupação era a moralização. Naturalmente que inseriam também novas ideias, falando, por exemplo, da importância do sofrimento em virtude das encarnações anteriores. Alguns deles abordam essas questões. Mas podemos perceber que esses espíritos... Então a doutrina espírita, quando ela se difunde, como diz aqui no rodapé para nós, né, Kardec colocou aqui, nota do autor, que ela tem fonte múltipla, nós podemos perceber que a doutrina, por exemplo, os espíritos, eles trazem informações para nós sobre essa realidade do mundo espiritual através de médiums nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, na América do Sul como um todo. Então nós podemos ver assim que são espíritos que se manifestam onde eles querem. Eles não vão apenas assim, olha, só podemos nos manifestar através dos brasileiros porque os brasileiros pensam como nós. Eles não estão preocupados com quem pensa como eles. Eles estão preocupados em transmitir uma realidade do mundo espiritual. Esse é o grande detalhe que nós podemos perceber. A fonte é múltipla. Não é apenas espíritos de uma única religião e não influencia apenas uma única cultura. O Arnaldo colocou para nós, não me lembro o nome do médium, mas na Inglaterra esse médium permitia a manifestação de um chefe indígena. O próprio médium não acreditava na reencarnação e o espírito dizia que respeitava as crenças do médium. Isso é muito comum acontecer, Arnaldo. Nos Estados Unidos nós temos ali médiums que são católicos, médiums protestantes, médiums que são esotéricos. Aqui no Brasil nós temos médiums que não são espíritas, são médiums umbandistas, médiums evangélicos. Só que nesse caso eles identificam a fonte dessa informação de acordo com suas culturas. Foi o anjo que falou para mim, foi o Espírito Santo que falou, foi um santo que falou, não importa. O que importa é que o mundo espiritual está em contato com o mundo físico, com o mundo material. Então, os espíritos estão conversando. A primeira coisa que a gente pensa é, oba, são espíritos espíritas. Não, são espíritos. E o que eles estão dizendo? Aquilo que eles estão vivendo. Antes mesmo, a gente lembra disso, antes mesmo da doutrina espírita surgir, já havia espíritos se comunicando. Lembra das irmãs Fox? Praticamente 10 anos antes de Kardec começar a ter contato com a doutrina espírita. O espírito batendo na casa delas. De repente elas começaram a se comunicar, o espírito respondia e perceberam que era uma pessoa que estava morta. E antes dela, nenhum espírito se comunicava? Quantas e quantas histórias de fantasmas, de comunicações com os mortos nós temos na história da humanidade, registrada? A Dídima colocou, minha cunhada faz psicografia na Igreja Católica, e a palavra do Espírito Santo, ótimo que seja. Lembra de um advogado no Rio de Janeiro, que eu comentei com vocês? Ele deu várias entrevistas para a Xuxa, para Ana Maria Braga e coisa e tal, e ele então, através da incorporação, que ele dizia que era uma mensagem recebida da própria Maria, né, de Nossa Senhora, Maria Santíssima, como eles chamam, falava através dele. Trazia mensagens de pessoas desencarnadas e coisa e tal, e ele falava que ele era amado por uma parte da igreja e odiado por outra, porque ele colocava o mundo espiritual dentro da própria igreja. Né? A Moreno colocou, bom dia, já na época de Moisés os espíritos se comunicavam, tanto que foi proibido. Isso, pois é, a gente volta lá na época antiga, de milhares de anos atrás, e encontraremos os espíritos se comunicando. E antes dele, quantas e quantas gerações tiveram oportunidade de viver essas experiências? E a gente acha que os espíritos estão presos, né, como se a doutrina espírita fosse um leito de rio e os espíritos corressem dentro desse leito. Na verdade, a gente pode colocar o mundo espiritual se comunicando através de um oceano que não tem limite para ele. Eles falam onde eles querem, quando eles querem, com quem eles querem. E aí nós temos então o lado positivo e o lado negativo. Por isso a doutrina dos espíritos não pertence a uma pessoa, pertence a eles próprios. Cabe a nós, estudantes dessas doutrinas, avaliarmos exatamente esse conteúdo. A Dídima lembrou também, eles fazem reunião para receber as orientações quanto ao movimento de assistência, atendimento aos necessitados. Uma bela mensagem, né?
que tem Pedro Siqueira? Aquele do Sul, né, o Zé, que eu coloquei? Aquele de Curitiba, é isso? Aquele delegado? É esse que você está lembrando agora? Ou não? Aqui o Arnaldo colocou, né, mediunidade. Ah, não é esse nome, não. Pedro Siqueira? Eu achava que era Felipe alguma coisa, o Zé. Bom, que seja Pedro Siqueira então, se for esse mesmo, tá valendo, não tem problema. Mas ele então falava em nome, simplesmente em nome de Maria. Né? Dorme com um barulho desse. Arnaldo colocou, né, mediunidade e comunicabilidade entre os mundos não é propriedade do Espiritismo, não é como nada é propriedade do Espiritismo. Ah, mas o Espiritismo fala sobre reencarnação. Reencarnação já existe há muito tempo. Ah, mas a mediunidade também já foi há muito tempo. Lei de causa e efeito também já foi há muito tempo. O que a doutrina espírita fez foi trazer isso para a mesa. Tá, beleza então. Então é esse mesmo. Pedro Siqueira, tá valendo então. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história dele, vai lá no YouTube e coloca Pedro Siqueira e mediunidade, alguma coisa assim, que vocês vão encontrar vários vídeos sobre o trabalho que ele faz. Né? Então, na verdade, a doutrina espírita colocou todas essas informações na mesa e começou a selecionar aquilo que é verdade, aquilo que não é, aquilo que é fantasia, começou a estudar como funciona, como não funciona. Então, por isso que a doutrina espírita é muito mais um método do que o conteúdo. Deixa eu correr aqui agora para a gente fechar. Nós ficamos presos aqui em 2 parágrafos apenas. Olha quanta coisa dá para a gente tirar disso daqui. Beleza, então, tá ali. 41. Dizendo aos seus apóstolos, um outro virá mais tarde, que vos ensinará o que não posso vos dizer agora. Jesus proclamava a necessidade da reencarnação. Como aqueles homens poderiam aproveitar um ensino mais completo, que seria ministrado posteriormente? Como estariam mais aptos a compreendê-lo, se não tivessem que viver novamente? Jesus teria dito uma inconsequência se, de acordo com a doutrina comum, os futuros homens houvessem de ser homens novos, almas saídas do nada por ocasião do nascimento. Admitindo-se ao contrário que os apóstolos e os homens do seu tempo tenham vivido depois, que revivem ainda hoje, a promessa de Jesus se acha justificada. Tendo-se desenvolvido ao contato do progresso social, a inteligência deles pode suportar agora o que então não podia. Sem a reencarnação, a promessa de Jesus teria sido ilusória. Então aqui, Jesus dizendo, né, mais uma vez, outro virá mais tarde que vos ensinará o que não posso vos dizer agora. Então mostra, outro virá quando? Na semana que vem, no ano que vem, daqui 3 anos, ou daqui a 200, 300, 500 anos. Se disserem que essa promessa foi realizada no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, poder-se-á responder que o Espírito Santo os inspirou, que pôde abrir as suas inteligências, desenvolver neles as aptidões mediúnicas que deveriam lhes facilitar a missão, porém não lhes ensinou nada além do que Jesus já ensinara, porquanto não se encontra nenhum vestígio de um ensinamento especial. Assim, o Espírito Santo não realizou o que Jesus anunciara em relação ao Consolador. Caso contrário, os apóstolos teriam elucidado, durante suas vidas, tudo que permaneceu obscuro até hoje no Evangelho, e cuja interpretação contraditória deu origem às inúmeras seitas que dividiram o cristianismo desde o primeiro século. Então temos ali todas as dificuldades, né, de fazermos essas interpretações apenas baseados naquilo que foi trazido há quase 2000 anos. Essa questão do juízo final também é uma outra história problemática para nós. O fim do mundo, 2012, o calendário maia, o bug do milênio, na virada do milênio, do segundo milênio para o terceiro milênio, suicídios coletivos em virtude de aproximação de cometas. Olha quantas situações problemáticas a humanidade já viveu em virtude dessa crença esperando o fim do mundo.
né? Mas, com certeza, com o passar do tempo, a gente vai aguardando. E para fechar, eu me recordo de uma pequena passagem de um dos livros de André Luiz, quando ele chegou num determinado ambiente e viu ali um monte de espíritos inconscientes, enfileirados, né, adormecidos, acamados, num determinado lugar de atendimento. E aí então André Luiz perguntou, mas por que esses espíritos estão inconscientes? E aí então foi respondido para ele, eles estão vivendo a realidade deles. Eles estão aguardando o juízo final, para que possam despertar. Então nós vemos que no mundo espiritual, isso continua ainda sendo uma crença muito verdadeira, mas que felizmente o esclarecimento vai chegando, fazendo com que todos tenham uma real compreensão do que são essas leis que regem a nossa vida, tanto no mundo espiritual como no mundo físico. A fraterna lembrou aqui, né? Será que Jesus, ao ressurgir, mostrou que o espírito é eterno e que o corpo é um retorno ao mundo físico? É aquela história, né, fraterna? Os textos, eles são enigmáticos para nós. Então, para nós espíritas, nós encontramos informações importantes sobre a reencarnação, mas que outros grupos religiosos não interpretam da mesma forma, né? Então, assim, como eu falei para vocês nesses nossos estudos pelo sim, pelo não, nós temos outras fontes importantes para embasar essas nossas crenças e certezas a partir dessas novas revelações. Então você diz assim, mas você consegue provar que a reencarnação existe baseado no Novo Testamento? Não, você não pode provar, porque você está fazendo uma interpretação. Mas você pode encontrar indícios em fatos do nosso cotidiano, em pesquisas que estão sendo realizadas? Sim, você pode encontrar esses vestígios, ou esses indícios. Não podemos provar, mas os indícios são significativos, né? Nos levam a reflexões bastante profundas sobre isso, né? Exatamente, Didima, né? O Dr. Bezerra de Menezes, ele é assim como deixa eu me lembrar o nome daquele espírito. Me fugiu o nome dele. Me fugiu o nome. É um espírito que traz mensagens morais muito bonitas. A gente pode dizer assim, entre aspas, uma espírito, né? Então, porque ela vê através do Chico, então ela tem assim ela se expressa de uma forma... Não, através do Chico. Toda vez que ela vai se comunicar, ela diz assim, né? Alma fraterna e boa. Não é Meimei, Quem é esse espírito, meu Deus, vocês lembram? Alma fraterna e boa, ela sempre usa essa expressão para iniciar as comunicações. Assim como o Dr. Bezerra de Menezes, não é ela, é um outro espírito. Maria da Luz. Também não é esse nome, Osmar, que está me vindo aqui à mente agora. Qual o nome dela, meu Deus do céu? Eu vou lembrar, depois eu falo para vocês. Então, assim como o Dr. Bezerra de Menezes, também não é hora ser... Maria Dolores. A Angelina colocou ali. Então Maria Dolores sempre fala isso, né? Alma fraterna e boa, e depois ela começa... Tá certo, né, fraterno? Isso prova, as evidências mostram que a sua afirmação está errada, né? Então, Maria Dolores costuma usar essa expressão, assim como o Dr. Bezerra de Menezes usa essa expressão de espíritos espíritas. Exatamente porque fala para os espíritos que têm um entendimento dessas leis naturais que o Espiritismo nos ajuda a compreender. Porque muitos outros espíritos pensam de modo diferente. Mas é isso, gente. Fechando por aqui, então, o nosso estudo de hoje. Nós vamos, então, aqui para o próximo item. Segundo advento do Cristo. Né? Ou seja, aquela promessa de que Jesus voltaria. Então, aqui a partir do item número 43, nós vamos estudar na próxima segunda-feira. Já adiantando também que agora na próxima sexta-feira vai ser feriado, o feriado de Corpus Christi, ou a Sexta-feira Santa, né? Não me recordo. Deixa eu ver aqui. Sexta-feira Santa. Né? Sexta-feira Santa agora. Eu confundo Sexta-feira Santa com Corpus Christi. Então Sexta-feira Santa vai ser agora e nós não teremos estudos. Tá? É feriado e tudo mais. Não, Corpus Christi não é outro feriado. Porque
Porque o Corpus Christi, na verdade, Arnaldo, se eu não me engano, ele é no mês de maio, ou no mês de junho. O Corpus Christi não é agora nessa época de Páscoa, eu acho, né? Eu não sou muito bom com feriados católicos. Né? Mas eu sei que tem quinta-feira, depois sexta-feira da Paixão, depois sábado de Aleluia, que aí é aquela época da Malhação de Judas, né? Vocês se lembram? E depois domingo de Páscoa.